Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Física no Cerrado. Para aqueles que é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal, a proposta é de resolver as questões do Enem, sempre explorando ao máximo os conteúdos relacionados, né, na medida do possível. Eu estou resolvendo hoje, neste vídeo com vocês, uma questão da prova do Enem 2019. Estou me baseando na prova amarela, para aqueles que quiserem aí acessar a prova e tentar resolver a questão. E a questão de hoje, que eu vou resolver com vocês, é a questão de número 122, ok? Vamos à questão, né? Ela diz o seguinte: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das fases do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Vejam que este parágrafo a gente pode resumir o seguinte, né, que ele na verdade ele está permitindo a gente, né, aquele que não lembrasse ali a equação, aquele que às vezes não estudou isso aqui, mas passou muito rapidamente pela matéria, vamos dizer assim, esse parágrafo ele te conta basicamente, é só ler com atenção e ir retirando as informações, né? Que olha só, diz aqui pra gente, essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K, né? Então é proporcional a K, e a área interna das fases do recipiente, então proporcional também a essa área, bem como, então é proporcional também à diferença de temperatura, chamei aqui de T2 e T1, né? Entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces, né? Então, inversamente proporcional à espessura das faces. Eu, é claro, já usei aqui a letra que a gente acostuma utilizar, né, para o fluxo de calor, né, que a gente chama dessa maneira, fluxo de energia térmica, né, pode pensar assim. Eu chamei de φ, né? Eu geralmente utilizo essa letra e eu coloquei aqui já como as relações de proporcionalidade, né? Como aqui ele já traz para a gente também que é proporcional ao K, que seria essa constante, né? Que depende aqui do material de que o corpo é feito, né? Por onde está fluindo, né? Essa energia térmica, vamos dizer assim, né? Nós podemos escrever a expressão como uma igualdade. Então, tudo que ele coloca nesse primeiro parágrafo era para que o candidato, né, lembrasse, ou mesmo que não lembrasse, mas que alguém ali que tem um pouquinho, né, de atenção e observa como essas fórmulas elas são construídas, poderia chegar à expressão, né? Então, esse fluxo de calor dado por essa relação, né, proporcional à constante, à área, a diferença de temperatura entre o meio externo e interno, e também inversamente proporcional à espessura, certo? Vamos terminar de ler e depois a gente vai explorando aqui. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A, né, com as dimensões aí 40, 40 e 40 centímetros, né, as três dimensões importantes, e B, 60 por 40 por 40, de faces de mesma espessura, uma informação importante, né? Faces de mesma espessura, então a espessura é a mesma para os dois recipientes, né? Uma estudante compara suas condutividades térmicas, Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos. O que ele quer dizer com blocos idênticos, né? São blocos que têm mesma massa, idênticos de gelo a 0 graus Celsius. Então são blocos de gelo idênticos, mesma área e mesma forma, né? A gente pode também concluir assim, a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar, né? Então suspende, como disse aqui, né, esses blocos de gelo ali dentro, de modo que as superfícies dos blocos de gelo estejam em contato apenas com o ar, ok? Logicamente, no interior do recipiente, né? O recipiente A e o recipiente B. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que ele se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Okay? Seguindo aqui a nossa questão, vamos dar uma olhadinha. O seguinte, né? Só para explorar um pouquinho aqui o que a gente tem. Vamos supor que eu tenho aqui um certo reservatório, né? Um corpo aqui a uma temperatura T2
um outro a uma temperatura T1. Nós já sabemos, né? Inclusive já fiz uma questão aqui sobre essa questão, sobre como que se dá, né, a transferência de energia térmica, né? Ela é espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? Espontaneamente dessa forma. E através desse corpo, né, nós queremos medir aqui qual é o fluxo de energia térmica através desse corpo, que tem uma condutividade térmica, né, que possui aqui uma certa área de uma seção aqui desse corpo, e uma espessura chamada de E, certo? Então o que nós já sabemos é que esse fluxo ele é dado pela constante, pela área, né, essa área que está aqui destacada para a gente na figura, e a diferença de temperatura, que eu coloquei ΔT, a gente pode usar ΔT, Δθ, mas lembrando que a gente está falando de diferença de temperatura no caso, né? E também a espessura, né? Nós temos aqui também a espessura, no caso, só um minutinho aqui, a espessura do material, né? Por onde está fluindo a energia térmica, né? Nós podemos reescrever, além disso também, o que é esse fluxo de calor, esse fluxo de energia, né? É a taxa com que a energia térmica está sendo transmitida através do material, está fluindo através do material, né? Então, essa quantidade, né, de energia térmica, né, ou calor, como nós costumamos mais a chamar, por intervalo de tempo, essa taxa é o fluxo, né? É o fluxo que a gente está aqui já, através do que o exercício colocou para a gente, escrevendo de uma outra forma, mas são equivalentes aqui, né? E é justamente isso que a gente vai precisar para resolver essa questão, né? Porque, veja, nós voltarmos aqui, acabei não lendo o que está pedindo, né, as alternativas que a gente tem também. O que ele quer, o exercício, né? Ele quer a razão K e KB, né? E ela está mais próxima de que valor? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer a razão entre as duas condutividades térmicas, né? Do recipiente A e do recipiente B. Então, eu preciso encontrar essas condutividades térmicas de cada recipiente e fazer a razão entre elas, né? Encontrar aqui, não necessariamente eu vou encontrar um valor, mas eu preciso calcular essa razão entre as duas, e aí sim teria uma resposta numérica, como as opções aqui que a gente tem, ok? E o que nós podemos fazer então? Igualar essas duas equações, né? Igualar então o que a gente obteve, né? Analisando ali o enunciado, ou lembrando mesmo aqueles que recordaram ali, não precisariam fazer uma interpretação, uma análise tão mais aprofundada ali do enunciado, né? Quem recordou já escreveu de pronto. E também igualando essa equação, onde relaciona a quantidade de calor, né, por intervalo de tempo, né? Essa taxa, né, que é o fluxo aqui para a gente, né? Vocês podem se recordar aí que isso vem lá definido lá para a gente geralmente como lei de Fourier, né? Aqueles que estudaram aí, talvez esse nome venha à mente. O que nós precisamos fazer então? Como nossa intenção é comparar, é fazer uma razão entre as condutividades térmicas, eu preciso isolar isso aqui na equação, né? E para isolar isso não é difícil, né? Basta eu isolar o K. Como que eu isolo o K? O A está multiplicando o K, ele passa dividindo, a diferença de temperatura está multiplicando, passa dividindo, e o Ezinho, né, a espessura que está dividindo, passa multiplicando. E a gente fica dessa maneira, né? Então K é Q vezes E, dividido pela área, vezes a diferença de temperatura, vezes o intervalo de tempo. Então, é isso que nós temos, né? Claro que aqui eu não indiquei se é do recipiente A ou do recipiente B. Eu fiz primeiro mais geral, né? Agora eu vou identificar isso para cada um dos recipientes, tá? Mas antes disso, tem uma informação aqui bem importante que a gente não destacou e vale destacar agora, né? Veja o que está aqui no texto, né? Após um intervalo de tempo, ó, ΔTzinho aqui, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda, vejam só, ainda contém um pouco de gelo, né? Ainda contém um pouco de gelo. Se ainda contém um pouco de gelo, quer dizer que ainda, né, não
terminou o processo ali de mudança de estado de agregação, certo? Então a quantidade de calor aqui envolvido é o calor que a gente chama de calor latente. Nós já resolvemos aqui uma outra questão anteriormente, onde a gente trabalhava muito com o calor sensível. O calor sensível está relacionado com a variação de temperatura, né? Enquanto o calor latente, ele está relacionado com a mudança de estado de agregação, certo? Logo, como aqui a massa de gelo ainda não foi toda fundida, né, já que está passando do estado sólido para o líquido, então o que nós temos aqui, o que faz sentido para a gente, é falar no calor latente nesse caso. E lembrando, né, quem não recorda aí de imediato, mas esse calor latente é dado por quem? M, a massa, né, de substância ali que está mudando, né, de estado de agregação, vezes o L, que seria esse calor latente aí relacionado ao tipo de mudança de estado de agregação que nós temos. Por exemplo, L de fusão, solidificação e assim por diante. Aqui para a gente nem precisa indicar isso, basta colocar M vezes L no lugar de Q, e aí nós já obtemos aqui o K explícito, né, de tudo que a gente precisa, tá bom? Então ficou dessa maneira, substituindo o Q por M vezes L. Seguindo aqui a nossa questão, né, agora eu vou escrever como fica esse K para cada um dos recipientes, né? Então, K para o recipiente A vai ser a massa, no caso aqui de gelo que fundiu, né? Depois a gente vai analisar isso de novo, né? Vezes L vezes a espessura, a área das faces, né, do recipiente A. A temperatura interna e externa aqui vai ser a mesma para ambos, né? Eu estou falando da mesma região e colocamos blocos de gelos com mesmas dimensões e também a mesma temperatura 0 graus Celsius. Então a temperatura aqui, essa diferença vai ser a mesma, e também estamos considerando o mesmo intervalo de tempo. Então eu não preciso colocar índice nesses outros aqui, apenas em M e na área, né? E a mesma coisa para o recipiente B. Reescrevemos novamente, fazemos da mesma maneira para o recipiente B, certo? E agora, como que nos interessa é a razão, né, entre as condutividades térmicas A e B, eu vou fazer a razão, né? Vocês podem às vezes olhar isso aqui e falar, meu Deus do céu, né? Aquele que tem assim, um pouco de dificuldade de manipular as equações e trabalhar com isso aqui, pode achar um pouco complexo, né? Mas não basta ter um cuidado, né? Aquilo que você está trabalhando, aquilo que você colocar os índices corretamente, ir trabalhando com calma, lógico, né? Calma ali na hora às vezes não tem tanta, né? Por causa do tempo que não é tão grande, né? Nas provas que a gente está resolvendo, mas se você tiver ali um certo cuidado, né? Não vai necessitar um grande, né, intervalo de tempo para que você resolva a questão, né? Então bastaria ali colocar KA dividido por KB, lembrando que é KA e o que é KB, escrevendo de uma maneira bem organizada, não gastaria tanto tempo e chegaria fácil ao que a gente precisa, né? E aqui o que nós vamos fazer é simplificar tudo aquilo que é comum, né? Eu estou falando de gelo, né? E mudando aqui, né, do sólido para líquido, né? Ou seja, estou falando do processo de mudança de estado de agregação que a gente chama de fusão. Então esse L é o mesmo, tanto para aquela massa, né, que está ali no recipiente A, quanto que está no recipiente B, certo? Então o L aqui eu posso simplificar, ele é comum, né? O texto disse que ambos os recipientes, né, têm a mesma espessura das faces, então o Ezinho, que é a espessura, também é comum, né? E eu disse para vocês ali também, né, já fiz o comentário em relação à diferença de temperatura, e é claro que se a gente quer comparar, a gente precisa também falar do mesmo intervalo de tempo. Então você pode simplificar tudo ali na equação. E o que sobra para a gente, né? O que resulta aqui dessa questão, né? E resulta essa razão, né, entre a massa de gelo, na verdade a massa de fusão, né, daquilo que fundiu, né, do gelo que transformou em água ali dentro do recipiente A, pela área das faces do recipiente A massa em B pela área do recipiente B, né? E reescrevendo, já que é uma divisão de frações, como é que a gente pode reescrever isso, né? É só você lembrar, isso é muito básico também, né? Que nenhuma divisão de frações você tem que pegar, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então fica MA sobre a
vezes AB sobre MB, né? Já reescrevendo aqui de uma maneira mais interessante para a gente. Voltando aqui no texto, outra parte que é importante destacar, veja aqui, né, que eu já falei, mas para ficar mais claro, né? Vamos ler de novo aquele pedacinho. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, veja que é o mesmo ΔT, né? Enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica aqui, a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então essa informação também é muito importante, né? Então a massa de gelo que se fundiu no recipiente B é o dobro da massa que se fundiu no recipiente A. Então MB é igual a 2 vezes MA, né? É claro que por facilidade eu chamo o MA de M, então MB é 2 vezes M, né? E aí fica mais fácil a gente simplificar mais um ponto aqui no que a gente fez até agora. Então basta eu substituir, né? MA por M e MB por 2M, e aí eu tenho já aqui um pouco melhor para a gente, né? Se você vem e simplifica, né? M ali, não é isso? M dividido por M, então posso simplificar. Fica então que a razão entre KA e KB é igual a meio vezes AB sobre AA, né? Então KA sobre AB é igual a meio vezes AB sobre AA. Então o que eu preciso? O que é AB e o que é AA, né? Esse AB e AA é a área de todas as faces, né? Dos recipientes B e A. Então o que eu preciso calcular? Até agora nós manipulamos, brincamos aqui com as equações, né? Nos divertimos aqui com as equações, né? Até chegar nesse ponto. E vamos então calcular para chegar no valor ali que a gente tem de opção nessa questão, ok? Então eu preciso calcular essas áreas, a B e a A. Vamos considerar aqui o seguinte, pelo que o exercício colocou para a gente, a figura que eu teria são como se fossem caixas, né? Uma com todas as dimensões A, B e C iguais e outra onde tem uma com um valor de A ou de B ou de C, dependendo da ordem que você escolher, né? Maior, tá? Aqui essa figura é só representativa, desprezem o que é maior do que o que, né? Apenas para a gente entender aqui a figura. Mas se eu chamar aqui de A, de B e de C, eu posso obter então essas áreas. O que seria essa área aqui em cima, né? Essa área aqui em cima, ela seria dada por o produto entre A vezes B, né? Então o produto entre A vezes B me dá essa área aqui. Vamos chamar assim uma tampa dessa caixa, mas eu teria também a parte de baixo. Então eu tenho 2 vezes A vezes B, né? Eu tenho também esse lado aqui, né, que eu posso calcular a área como sendo B vezes C. Então eu teria B vezes C e do outro lado a mesma coisa. Então eu tenho 2 vezes B vezes C. E ainda temos esse outro aqui, seria A vezes C, né? Eu teria 2 vezes A vezes C, né? Então o recipiente A, como é que ficaria? As dimensões do recipiente A são 40 por 40 por 40, né? Logo, ficaria 2 vezes, né, como eu disse aí, um lado vezes o outro, mais 2 vezes um lado vezes o outro, mais 2 vezes um lado vezes o outro. Nesse caso, como todos são iguais, a gente pode até simplificar as equações. Vamos pensar que ali durante uma prova dessa, muitas vezes, né, a grande maioria, no Enem isso é verdade, você não pode usar a calculadora. Então você tem que pensar como que eu posso fazer essas contas mais fácil, né? Então como eu tenho 3 vezes repetida aqui a mesma coisa, é 3 vezes isso, né? 3 vezes 2 vezes 40 vezes 40. Então você pode fazer essa conta mais simples, né, de uma forma mais simples. Então se você lembrar, né, 4 vezes 4, 16, são 40 vezes 40, 1.600 vezes 2, 3.200, 3.200 vezes 3 dá quanto? Né? 9.600. 9.600, como essas unidades estão em centímetro, e aqui eu tenho os produtos, né? Seria então centímetro quadrado, que é a unidade de área. Não tem nenhum problema, como é comparativo, não precisa preocupar aqui com unidade do sistema internacional, por exemplo, né? O recipiente B é a mesma coisa, só que agora eu tenho um lado ali que mede 60, por exemplo, o lado A medindo 60, né? Então eu ficaria como, né? Quando for, vamos supor que o A seja 60, B 40 e C 40 também. Então quando for A vezes B, vai ficar 60 vezes 40, né? Quando for B vezes C, ficaria 40 vezes 40. Quando for A vezes C, 60 vezes 40, né? Só que isso não repete, né,
em dois em dois, no caso, né? Eu tenho duas tampas, duas laterais aqui, duas laterais do outro tipo, dessa maneira, né? Então nós poderíamos então reescrever da seguinte forma: 2 vezes 60 vezes 40, 2 vezes 60 vezes 40. Então apareceu duas vezes, né? Então eu poderia resolver essa continha, a gente ia encontrar aí 9.600 mais 3.200. E o que daria isso para a gente, né? Isso dá 12.800 centímetros quadrados, ok? O que eu usei foi isso, até apareceu aqui numa ordem errada, mas o que a gente usou foi exatamente isso, né? Então, só recapitulando aqui o que era para ter aparecido já de início. Como que o exercício pede para a gente a razão entre KA e KB, nós podemos dizer o seguinte, né? O que é KA sobre KB, né? O que a gente obtém aqui, KA sobre KB? Lá atrás, né, quando a gente fez a razão entre as condutividades térmicas A e B, sobrou o quê? Que era meio vezes a área do recipiente B, a área das faces do recipiente B, dividido pela área das faces do recipiente A, né? Então, bastaria eu fazer esse cálculo, né? Nós obtivemos aqui 12.800, né, dividido por 9.600, são os valores das áreas, né? Novamente você poderia resolver essa conta mais fácil. Você tem ali a questão da calculadora, que você não pode usar, etc, não é? Então, eu posso cortar esses dois zeros, simplificar aqui, né? Poderia pensar também que isso aqui dividido por 2 dá quanto? 64, né? 64. Então, na verdade, como é que ficaria para a gente aqui? 64 dividido por 96. Você faria essa conta e encontrar lá 0,6666666, né? Você desistiria de fazer a conta, né? De terminar, porque não teria como mesmo. Então é mais próximo de quanto? É mais próximo de 0,67. Então essa razão entre KA e KB é mais próxima aqui de 0,67 e a resposta seria a letra B, ok? É uma questão que demandaria, obviamente, ali um pouco de cuidado, um certo tempo, né? Talvez nem todos os alunos, ou nem todos os candidatos ali no caso, né? Persistiriam em resolver a questão, mas tirando essas manipulações, né? Isso aí não é uma questão extremamente difícil, né? Demandaria um pouco de tempo, com certeza, né? Para a gente explorar aqui um pouquinho também do conteúdo relacionado, né? Eu sempre coloco as referências das figuras, de onde eu pego as figuras. O que nós temos, né? Só lembrar, uma coisa que é interessante a gente já lembrar aqui, como se dá a propagação de energia, de calor, né? Como se dá esses processos, né? de propagação. Então, nós podemos falar aqui da condução, que é mais comum nos sólidos, né? Como nós vemos ali a pessoa segurando o cabo de uma panela, geralmente você vai colocar no cabo um material que não seja um bom condutor de calor. Por quê? Porque se você colocar um material ali que seja um bom condutor, você tem que de alguma forma isolar ele ali ou dificultar a transferência de energia, né? Mas geralmente você vai ver que nas panelas você coloca lá um cabo plástico, alguma coisa assim, né? Para poder dificultar, né, essa transferência de energia térmica, né? E aí a pessoa não queima a mão quando vai pegar ali uma panela que estava antes no fogo, né? Então, nos sólidos, geralmente esse processo de transferência de energia aqui, né? A propagação de calor, ela se dá por meio do que a gente chama de condução, né? No caso dos líquidos, dos fluidos, esse processo mais comum é o que a gente chama de convecção, né? O que seria a convecção, né? A convecção, a gente pode entender, até tem umas setinhas aqui na figura para a gente, né? Mostrando aqui um processo de transferência ali, de correntes, né? De convecção. O que seria isso, né? Vamos pensar nesse caso aqui da panela. Essas camadas aqui de líquido, né? Que estão mais abaixo, essa parte do líquido está mais próxima ali da fonte de energia, né? Do fogo aqui, no caso, aquecendo. A gente pretende aquecer essa água. A água, ela começa a aquecer. Consequentemente, aquela parte superior que está mais fria, né, com a temperatura menor em comparação com a parte que está embaixo, ela tem uma densidade maior. Então, ela desce, enquanto a outra que está aquecendo, que ela aumenta a temperatura, diminui a densidade, ela sobe. Então, isso dá origem a um processo de correntes de
convecção. Eu acho que é uma maneira simples de entender o que acontece. Por isso também, só para a gente fazer aqui um paralelo, né? Que você geralmente, eu acho que eu nunca vi feito de forma diferente, mas um ar-condicionado, ele é instalado sempre na parte superior, mais próximo do teto, ali numa residência, e num apartamento, numa sala, né? Por quê? Porque vai refrigerar o ar ali mais próximo, né? Está mais alto ali em relação ao ambiente, né? E ele vai ficar mais denso, ele desce e sobe o ar quente, e esse processo continua até que se atinja, né, uma temperatura desejada, né? E quando isso acontece, é lógico que esse processo ele vai ser interrompido ou diminuído, pelo menos, né? E o contrário do aquecedor. Geralmente um aquecedor ele é colocado em cima. Não, o aquecedor é colocado embaixo, né? Por razões óbvias aqui a gente pode entender relacionado a esses processos de propagação, certo? E um outro meio de propagação, outro tipo de propagação aí, seria a radiação ou irradiação, né? Vocês vão ver também nomeado dessa maneira. Mas quando eu tenho a propagação via onda eletromagnética, né? Nós podemos, e claro que está relacionado também à temperatura, né? Quando você tem um metal incandescente, né? Esse metal incandescente, ele emite ali calor, vamos dizer assim, através de ondas eletromagnéticas, né? Isso acontece, por exemplo, naquelas lâmpadas de filamento mais antigas, lâmpadas de tungstênio, né? Tinha uma molinha enroladinha ali dentro. Os mais novos aí talvez nem conheçam isso, né? Mas ali aquele metal ele aquecia muito, né? Ele tem uma resistência a esse aumento de temperatura muito grande. Ele aquece e ele emite luz, mas também emite o quê? Calor. Aquelas lâmpadas elas não são tão eficientes porque boa parte da energia elétrica ela é dissipada na forma de energia térmica, né? Por isso que hoje nós damos preferência para outros tipos de lâmpadas, né? Lâmpadas de fluorescentes e mais recentemente lâmpadas de LED, que são bem mais eficientes, são chamadas também de lâmpadas frias, justamente porque basicamente ali, ou quase, não é totalmente, mas em grande parte, eu tenho a transformação em energia luminosa, que é o que né, a finalidade de uma lâmpada, né? Principalmente. Então, e no caso do nosso planeta, pensando no nosso planeta, a principal fonte, né, irradiante aí para a gente é o Sol, né? Então, ele tanto é importante do ponto de vista daquela parte do espectro ali, que são a luz, né, aquilo que nós chamamos de luz, que é a parte visível, mas também outras faixas de frequência no espectro eletromagnético. Dentre essas faixas, aquilo que está relacionado com a energia térmica, né? Então é o responsável por aquecer, vamos dizer assim, manter aqui o nosso planeta a uma temperatura agradável, né? Para que se tenha agradável do ponto de vista aqui de que seja possível que tenha vida no planeta, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham aprendido bastante e até um próximo vídeo aqui no nosso canal.